This call is now being recorded. Pronto, vamos iniciar nossa primeira aula de mecânica dos fluidos, né, desse semestre aí que se inicia, 2021.1. Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Nayara Bezerra Carvalho, né, alguns rostinhos aqui eu já conheço, já vi, a gente já teve a alegria de conviver aí no semestre passado, né, e eu sou engenheira ambiental, né, então tenho mestrado e doutorado em engenharia de processos, e também, atualmente... Mais alguém está com o áudio cortando, gente? Mais alguém me dê Eu não estou conseguindo ouvir direito, não. Tá bem baixo o som. bem baixo, bem baixo. Peraí. Mais alguém está com... Aqui tá tranquilo. Pode ser a conexão, então sai rapidinho e volta quem está com o áudio meu cortando. Alane, boa noite. Chegou aí agora também. Olá, gata, tudo bem? Tudo bom, querida? Bom te ver. Também, muito bom te ver, viu? Já tomou a vacina? Ainda não. Estou na expectativa. Ainda estou com os resquíciozinhos da tosse, mas está tudo bem, graças a Deus. Você também, Graças a tudo bem, Deus. família? Tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Melhorou o áudio, gente? Para quem estava, não lembro quem foi que falou. Professor, eu estou conseguindo ouvir todo mundo alto, menos o seu. Gente, e aí? Tá do mesmo jeito aqui, tá alto É? todo mundo, mas quando a senhora fala, fica abaixando e voltando, abaixando e voltando. Vou tentar falar mais alto, assim tá melhor? Melhorou um pouco? Melhorou. Vou tentar também falar mais alto. Tentar falar mais alto, que aí todo mundo escuta. E se der algum probleminha, ficar cortando, lembra? Dá aquela saidinha rápida, clica no link de novo e volta, que às vezes é a conexão. Se a minha ficar cortando para uma maioria de pessoas, aí eu saio e retorno, que pode ser também minha conexão. Mas preciso do feedback de vocês, fiquem à vontade para falar o que ocorrer. Certo? Então, voltando aqui, a minha apresentação, aquela parte formal, né, que tem que ter, para quem ainda não me conhece, atualmente eu sou pós-graduanda também em docência, né, para educação profissional e tecnológica, me apaixonei pela engenharia e ainda na graduação me apaixonei pela docência, né, e o sonho sempre foi terminar, fazer mestrado, fazer doutorado para estar aqui, né, para ser professora. E formar engenheiros, formar tantas outras áreas que tem, que são fundamentais aí a ciência, a indústria. Disponibilizo aqui para vocês meu Lattes, minha rede social é o LinkedIn, certo, gente? Nosso e-mail para contato também aqui durante esse semestre, né? Não se acanhe. Então, tem um e-mail aqui, tem 2 e-mails, então, 2 formas aí da gente manter no contato, vamos ter os horários de atendimento. Aproveitem todas as oportunidades que a disciplina vai ofertar para vocês, que a universidade oferta para vocês. Então, o intuito dessa nossa aula de hoje, eu coloco a aula de apresentação. Eu acredito que vocês viram lá no SIGA, eu mandei mensagem de boas-vindas, né? Coloquei o link da apresentação, coloquei também até um material sobre netiqueta, né? Que é tudo hoje em dia, trabalho, aulas remotas, exige também da gente o que eles chamam de netiqueta. Espero que vocês tenham visto e que tenham, né? Acredito que a maioria de vocês já com essa experiência no ensino remoto já conheça, né? Aquelas que a gente não gosta de chamar de regras, né? A gente fala que são as boas maneiras desse modo remoto. E essa aula de hoje é de apresentação. Eu quero apresentar para vocês a disciplina, quero ouvir vocês também, né, sobre a disciplina. Estaremos aqui nesse horário, né, de 18h45 até as 20h25. Depois também eu tenho uma outra turma de 20h35 até as 10h15, às 22h15. E sempre nesse link, né? Hoje é o primeiro dia de aula, vocês estão precisando, né, permitir, mas no formulário da lista de presença de hoje, eu já vou pedir para que vocês coloquem o e-mail de vocês, né, coloquem o e-mail da UFRN, né, que todos vocês tiveram depois dessa universalização aí dos logins, e vocês já vão entrar aí automático na aula, certo? Só nesse nosso primeiro dia, vão receber todo dia da aula uma notificaçãozinha antes, com o link, e aí a gente já
alinha isso. Então, o link é único, certo? Aqui estão os links das 2 turmas que eu ministro aula. Né? Como professora, acabei nem falando, é o meu 2º semestre, eu sou professora substituta, né? Então, estou aqui pelo 2º semestre, né? Tenho adorado a experiência, apesar de estar remota, apesar de querer estar perto, queria muito, né, estar perto de vocês. Estou morrendo de saudade da sala de aula, do piloto, do apagador, da caneta vermelha, mas com fé em Deus tudo isso vai passar logo e vamos estar juntos aí em breve. Então, esses links, eles são únicos. E, né, as aulas, elas serão disponibilizadas também no canal do YouTube. A disciplina, ela tem um canal, né, onde ficam disponibilizadas as aulas. Deixa eu só colocar aqui no chat, porque se vocês falarem alguma coisa, eu sempre acompanho aqui também vocês no chat. Deixa eu ver aqui. Melhorou a voz aí para vocês, o áudio? Eu vi aqui o que o Felipe escreveu. Ótimo, Rafael, obrigada. E aí, nesse canal do YouTube, vão estar disponibilizadas as aulas, né? Então, se vocês entrarem lá, se inscreve, né? Vou ativar aqui a blogueiragem, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez, né, que a gente acabar a nossa aula, eu vou fazer o download do vídeo e o upload no canal do YouTube. Observe que ele está dividido aqui por pastas, nas playlists. Então, aqui, essas nossas aulas iniciais vai estar lá na pasta introdução. Observem que já tem também as aulas anteriores, tem 23 aulas anteriores que, desde o início, né, do semestre que vocês tiveram experimental e depois os semestres aí remotos, elas estão aqui de todos esses professores da disciplina, né? A professora Camila, o professor Douglas também tem diversas aulas. E teve uma dúvida, quer revisar um conteúdo, volta lá, vai na aula, essas aulas vão ficar disponibilizadas para vocês. Tá? Então, não esquece, se inscreve, já estou inscrito, claro, e ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu colocar uma aula lá, vocês vão receber. Né? Vamos ter também, tem uma parte que a gente vai disponibilizar alguns podcasts, a gente vai fazer algumas coisas diferentes aí na disciplina esse semestre, né? Aulas de exercício, então todas as aulas elas vão ficar disponíveis aí. Antes eu colocava uma pastinha com um link, só tem que aí acabava que ficava assim, perdido no semestre passado também, foi o meu primeiro semestre, agora eu já consigo também passear aí por essas outras áreas, esses outros caminhos que a disciplina tem, oferta e disponibiliza para vocês. Então, aproveitem. Além disso, também tem o Instagram. Essa disciplina está muito, muito tecnológica, né? Então, o Instagram aí a gente, em parceria com os monitores desse semestre, vamos movimentar, né? É um trabalho já da professora Camila, que ela já vinha desenvolvendo, e aí vamos também aí juntos dar seguimento, né, a postagem de coisas referentes à disciplina, né, quiz, vídeos, várias coisas interessantes, porque, gente, precisa que vocês entendam que a disciplina, ela abrange diversas áreas, a gente vai falar disso, a gente vai conceituar a mecânica dos fluidos, vai observar que a gente não vive sem fluido, né? Então, quando vocês pensarem na disciplina, vocês pensem que ela é fundamental no dia a dia de vocês, vai ser fundamental na profissão de vocês, independente se vocês estiverem ou não trabalhando diretamente com fluido. E lembrem também, aqui está o arroba, né? @mecflu.sct.frn, aqui está o canal do YouTube. Então, fiquem sempre atentos, eu vou estar sempre mandando notícia no SIGA, vou estar sempre reforçando o que tem lá de conteúdo para vocês aqui nas aulas. Não se preocupem que vocês já viram que de aviso, né? Sofrer sem aviso, vocês não sofrem. Eu adoro uma notícia no SIGA, adoro... Sempre vocês vão receber e-mail quando eu postar a aula, quando eu postar a lista, que vocês já viram também, acredito que já está lá. Então, sempre se antecipando, né? A gente estuda planejamento e a gente coloca em prática esse planejamento para que estejamos aqui hoje. Teremos atendimento, certo? Esse atendimento, ele está previamente alocado, como vocês são da turma da noite, eu aloquei um horário na manhã e um horário na tarde. Mas também na lista de presença de hoje, eu quero que vocês
falem qual é o melhor horário para vocês. Esse horário, quarta, manhã, 4, 5 e quarta, tarde, 1, 2. Mas não é fixo, não é rígido. A gente está aqui numa turma em que a gente vai conversar, né? Quem já foi meu aluno sabe, vocês têm e muito, né, o poder de voz, o lugar de fala, e então se manifestem, coloquem a sua opinião, porque nada aqui é rígido, exceto que a gente tem uma ementa, cumprir um conteúdo a ver, 3 provas a fazer, mas o restante, ele é moldável, ele é ajustável. Então, esse atendimento, né, que vai ser feito por mim nesses horários, eles vão iniciar na próxima semana e eu disponibilizo, também ter um link único que eu vou disponibilizar para vocês na próxima semana. Mas não esqueçam de, na lista de presença da aula de hoje, vocês já colocarem. Se vocês têm alguma outra preferência, de outro horário, de outro dia, a gente vai se ajustando. Pensem em manhã e tarde, né? Porque como vocês são da turma da noite, esses 2 turnos aí podem ser que se encaixem. Óbvio que não vai se encaixar para a maioria, mas o objetivo é que a gente molde isso daí. No semestre passado, o pessoal ia para o atendimento, era muito bacana, tirava dúvidas, a gente fazia exercício, né? A gente vai ter também uso de simuladores, então era a oportunidade que a gente tinha. Alguém colocou já aí, Rafael, inclusive. Ah, foi a Alane. Sobe no chat. E em breve também eu vou disponibilizar o horário da monitoria no Cigar. Os horários, né? Temos 3 monitores, aí um projeto que foi recém-aprovado, e eles vão estar aí disponíveis para vocês. Ah, certo. Ah, pronto, ela colocou novamente, Rafael. Pronto, tranquila. Para quem chegou depois também aí, dá uma olhadinha no chat. Obrigada, Alane. Certo? Então, monitoria. Alguma dúvida até agora, gente? Fiquem à vontade para perguntar. Tudo compreendido? Menina, um besouro aqui. Vou entender que sim. Vamos seguir. Então, como eu já disse, lá no Cigar vão estar todas as informações, já tem plano de curso, né? Então, as notícias, os links, observem também que as nossas datas de avaliação, elas estão aqui já, vou falar melhor, né, sobre essas datas, né, todas as notícias. Eu já coloquei, já disponibilizei lá para vocês o livro da professora Camila, né, ele está dividido em capítulos, né, ela cedeu gentilmente para que, né, eu também pudesse disponibilizar para vocês. Então, é um livro bem interessante, gente. Pus também, vou mostrar já, vou minimizar aqui e mostrar para vocês. Pus também uma tabela, gráficos e fatores de conversão, que a gente vai usar muito aqui na disciplina, tem as propriedades dos fluidos, e também já coloquei essa aula de hoje e a nossa primeira lista, né? Nossa primeira lista de exercício. Deixa eu abrir aqui, para mostrar para vocês do que eu estou falando, né? Esse livro da professora Camila, que ela elaborou com muito cuidado, com muito carinho, muita maestria acerca do conteúdo, né? Então, é um livro que eu aconselho, né, que vocês sempre leiam esse livro, eu vou sempre disponibilizar no início, né, quando a gente começar o conteúdo que envolve esse livro, eu vou disponibilizar para vocês, vai estar lá na pastinha, e ele é a leitura, digamos que, para que vocês tomem, né, posse ali daquele conteúdo e venham para a aula já com esse embasamento inicial, onde a gente vai seguir estudando e trabalhando com base nisso. Né? Então, tem tudo que a gente vai falar na nossa sala de aula, nos livros de mecânica dos fluidos, né, de fenômenos de transporte, eles estão aqui. É uma linguagem ótima, fácil de entender, bem próxima, que muitas vezes a gente sabe que os livros, por ser traduções, né, tem exercícios também com gabarito. Tá? Então, se atentem a esse livro. Esse aqui é o da unidade 1 dessas nossas aulas, né, de introdução à mecânica dos fluidos e conceitos fundamentais. E aqui é a tabela que eu falei, que tem os fatores de conversão, que a gente vai usar bastante, gente, na disciplina. Né? Tem aqui as tabelas, os gráficos também aqui para obtermos a viscosidade do fluido, variando com a temperatura. Tem as tabelas com as propriedades, né, aqui da água, do ar.
que a gente vai falar fluido. Qual fluido? Qual é a propriedade desse fluido? Vocês vão ver a partir da próxima aula que compreender essa propriedade desse fluido ela é fundamental para que a gente entenda o fenômeno, para que a gente compreenda a velocidade, tensão e faça todo e qualquer tipo de dimensionamento também. Então, isso já salvem, baixem, salvem. Quem gosta de imprimir, imprima, porque ele vai ser fundamental aqui nas nossas aulas. Então, tá tudo já lá no SIGA disponível para vocês. E como eu disse, deem a opinião de vocês, falem, né, estejam realmente presentes na aula. Né? Se eu lembro aqui de vocês, alunos, que já estiveram comigo, é porque esses alunos marcaram, estiveram presentes, mas também será fundamental preencher a lista de presença. Então, toda aula, antes do final da aula, eu vou disponibilizar no chat uma lista de presença no Google Forms, e aí vocês vão preencher. A de hoje é um pouquinho mais extensa, faz algumas perguntas, como eu disse, em relação à preferência de horário de atendimento, mas nas outras é nome, matrícula, enfim, certo? Mas somente para registrar a presença. Mas também, não só isso, eu preciso que vocês estejam aqui presentes, eu preciso que vocês não deixem só para assistir a aula, depois lá no YouTube, eu preciso que vocês tirem a dúvida e aproveitem esse nosso momento síncrono. Né? Não é, a gente não está aqui, não é a estudo à distância, que a gente está lá, abre, faz sozinho, né? Quem já estudou isso, quem faz cursos dessa modalidade sabe que a falta que faz um professor ali, a falta que faz um professor para tirar dúvida, a falta que faz um professor realmente no momento da aula. Então, aproveitem. Estou vendo aqui no celular que eu estou metade fora da câmera. Então, às vezes também pode ser que a apresentação saia, foi semestre passado que aconteceu isso, eu fiquei uns 3 slides aqui falando, e ninguém falou nada. Eu, gente, por favor, avisem, né? Se não estiver vendo a apresentação, se o áudio ficar ruim, né? A minha internet aqui, raramente eu tenho muito problema, né? Eu tive já algumas vezes, mas é raro, eu consigo restabelecer logo, então, caso a minha conexão caia, me esperem, eu vou retornar, fiquem tranquilos que eu retorno. O mesmo com vocês. Aí, né, vocês vão aí retornar na medida do possível, que a gente está dependendo dessa tecnologia, dependendo, né, da internet, banda larga e assim vai. Então, fixem lá para ver a apresentação, né, sempre eu vou estar apresentando os slides, falando, escrevendo aqui, às vezes a letra fica um pouco feia, mas dá certo. Não tem problema, gosto que vocês abram o microfone, gosto que vocês falem. Sempre acompanho vocês aqui também, sempre estou com o celular, quando vocês me verem olhando para baixo, mas é porque eu estou sempre no chat, analisando aqui, vendo o que vocês estão escrevendo, para no momento em que a gente fizer algum fechamento de alguma ideia, de alguma explicação, a gente retorne, tire essas dúvidas e são extremamente importantes e complementares à nossa aula. Competências e habilidades, né? Para a gente chegar lá na nossa competência, que a disciplina exige, né? A gente vai precisar do conhecimento, a gente vai precisar o que fazer e por quê. Por que vocês estão aqui? O que é que vocês vão fazer? O que é que vocês vão aprender? Né? E a habilidade, como fazer? Como é que vocês vão fazer isso? Junta com a atitude, né? Que é o desejo de fazer, o desejo que vocês têm em aprender, em ter êxito na disciplina, né? Tá todo mundo aqui, óbvio, com toda a vontade de chegar no final do semestre, ser aprovado, mas para isso a gente precisa, né, dessa competência que é um somatório dessas dimensões, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Além dessas competências, eu acredito muito no ensino humanizado, apesar de ter um computador entre a gente vai adquirir várias outras aqui, e eu vou citar algumas que eu pretendo que vocês adquiram e cheguem ao final da disciplina com essas competências. Né? Mas se a gente falar em mecânica dos fluidos, né, vocês, ao chegar no final da disciplina, vocês devem demonstrar, vocês devem deter o conhecimento desses fundamentos que a gente vai falar. Mas não só conhecer,
né? Vocês têm que chegar ao final da disciplina capazes de aplicar aquilo que foi aprendido, né? Compreender, fica à vontade, alguém levantou a mão. Professora, é só uma curiosidade que eu tenho a respeito de que eu não paguei ainda a mecânica dos sólidos, mas para a matéria o curso que eu estou querendo fazer, eu tenho que pagar. Há uma diferença muito grande de mecânica dos sólidos para mecânica dos fluidos, ou é aproximado os cálculos? Então, como é seu nome? Perdão, não apareceu aqui Felipe. para mim. Aliás, uma dúvida melhor no Felipe. caso. Dá para fazer uma sem ter a outra, ou realmente só ia conseguir entender se fizesse as duas juntas? Boa pergunta, Felipe. Elas são extremamente complementares, né? Eu não fiquei até me perguntando agora quando você falou, né? E aí me exigi ter esse conhecimento prévio quanto ao pré-requisito. Talvez vocês possam me dizer melhor isso daí, quem já pagou uma, quem já pagou e quem não pagou. Quem já pagou mecânica dos fluidos também, sem pegar a mecânica do solo, se quiser dar a sua opinião também, fique à vontade. Tem alguns pontos que vai exigir que você tenha um pouco mais de esforço para compreender, porque alguns conceitos você já teria trazido, né? Centro de gravidade, centro de pressão, empuxo, quando a gente estiver falando dessas forças, é que a gente vai estudar o fluido, mas o fluido ele está o tempo todo atuando, né, sobre algo, né, nas paredes da tubulação, sobre uma barragem, uma comporta. Então, esse conhecimento dessas duas disciplinas, eles se complementam. Então, o que eu posso dizer é que se você tivesse já visto solos, alguns pontos ele ficaria, né, já você iria ouvir, já iria rapidamente ter essa absorção do conhecimento de fluidos, mas eu acredito que você é capaz. Alguém já pegou assim nessa condição, como o Felipe? Acredito que ainda não, Felipe, mas vamos seguindo. Eu acredito que a gente consiga assim. Eu digo até isso porque quando eu lecionava também fenômenos de transporte em outra instituição, né, ela acontecia, e isso vai muito da grade, vai muito do PPC, né, do plano pedagógico aí do curso, e ela era depois, entendeu? Então, eu acredito que dê tudo certo. Tudo bem? Tirei sua dúvida? Tirou sim, professora. Obrigado. De nada. E aí, as outras competências que eu falei para vocês, né, que são competências gerais, a do conhecimento, que é o processo de construção do saber, né, o repertório cultural, que eu acho que vocês trazem muito do que vocês conhecem extra disciplina, extra fora da universidade também aqui para a disciplina, então também quem já for da área, né, quem faz parte de... Ai, fugiu o nome agora. De grupo de estudo, de empresa júnior também, que já trabalha com projeto que tenha fluidos, fique à vontade para se manifestar, trazer sua experiência e sua competência. Né? A comunicação, a gente vai precisar, e além da linguagem verbal aqui, né, ter uma comunicação clara, cultura digital, gente, quem não tinha nesse momento de pandemia, né, já está dominando, porque é uma necessidade, e essa necessidade ela vai aí, né, independente, e com fé em Deus vamos voltar tudo ao normal, mas vai ficar um legado aí, que é essa competência quanto à cultura digital. Também uma outra competência, né, o trabalho e projeto de vida, então, que vocês planejem, né, vocês são gestores do tempo e gestores também do conhecimento, desde que vocês saibam muito bem também qual é o desejo, qual é o objetivo de vocês. Argumentação, então a gente vai precisar desenvolver essa capacidade, né, de argumentar, quando eu digo para vocês, gente, falem, se comuniquem, digam o que, é que vocês esperam, o que, é que vocês não esperam, digam qual é a metodologia que vocês gostam, qual é a metodologia que vocês não gostam, porque tudo se
molda, né? E isso exige argumentação, exige uma comunicação, óbvio, voltado na ética, né? Lembrando aí de a etiqueta e tudo que a gente tem aprendido na vida. Autoconhecimento e autocuidado, né? Então, que a gente sempre pense que para estar aqui, para se desenvolver na disciplina e na vida da gente, a gente precisa desse equilíbrio entre a saúde física e o equilíbrio também emocional. Eu sempre pergunto para vocês como vocês estão. Eu estava relatando antes, até de iniciar a gravação, com os alunos que já estavam aqui. Tive no semestre passado Covid e eu falo até com a Alana era da turma de 20, 35, o aporte, né, emocional que eu encontrei em vocês, nos alunos, né, um incentivo e sentir de onde eu estava a energia para realmente estar bem, estar melhor aqui, foi muito importante. Então, essa competência do autoconhecimento, do autocuidado é bem importante. Responsabilidade de cidadania, vocês têm que lembrar que vocês vão, né, construir, eu digo, o médico, ele cuida de 1, cuida de 2, 3, 4, 10, o engenheiro, ele tem uma responsabilidade também enorme, independente da área, vocês vão pensar em ciência e pensar em tecnologia. Empatia e cooperação também é bem importante. Lembrando que todas essas competências baseadas no respeito, na igualdade, nos valores e nos direitos. Tá? Então, essa parte aqui que eu queria transmitir para vocês inicialmente na nosso primeiro contato, no nosso primeiro momento. E aí eu vi até no Instagram lá da SCT as coisas que eu achei bem interessante, né? Que quando a gente vê, a gente faz, caramba, será que isso dá certo? Mas vou deixar aqui como dica nesses primeiros slides para vocês, porque eu achei realmente interessante. Né? Que quando a gente vem para a nossa sala de aula, que a gente prepare o nosso local, o nosso ambiente de estudo, né? Se não puder, que o torne, né, o mais ideal, o mais agradável em termos de som, para que vocês me escutem bem. Né? Então, organize os links, a gente vai ter um link único, então isso é bom, não vão ter muitos links, então, link único, organize o dia, tudo direitinho, para que a gente esteja aqui. Né? Então, a agenda, como eu disse lá, era uma das competências, a organização, né? Então, para que o seu rendimento seja o melhor, aloque disciplinas, né, por demanda, evita atrasar as tarefas. A gente sempre fala, pessoal, não deixa para estudar de última hora, né? A gente sabe a correria que é a vida, mas evite, porque vocês vão ver aqui, na nossa disciplina, praticamente todos os encontros que a gente vai ter síncronos, que são os encontros nas terças e nas quinta-feira, eles terão conteúdos novos. Né? Eu procuro sempre exercitar. Então, minha metodologia a gente vai ter um conteúdo novo, né? Vai partir da teoria, do desenvolvimento daquele conteúdo e vamos aplicar. Mas toda a aula a gente vai ter um conteúdo novo. Então, se organize, não acumule. Pode falar, alguém levantou a mão? César, fica à vontade. Oi, boa noite, professor. Boa noite. Eu tenho uma dúvida quanto a como vai ser sua metodologia. Vai ser o vídeo no YouTube e a gente vai complementar com a aula síncrona, ou vai ser só o vídeo no YouTube e a gente tira dúvida na aula? Como é que vai ser? Perfeito, César. Gostei da pergunta. Eu não costumo, exceto os exercícios, né, postar a aula de conteúdo assíncrono, para que vocês vejam e venham para a aula. A gente sabe que a gente está no semestre, né, condensado, né, em termos de tempo, de número de aulas, mas o que eu procuro sempre fazer trabalho com pré-aula, né? Manda um material de leitura, manda um vídeo, tipo, isso extra vídeos que eu estou falando aqui da gente. Para que vocês leiam, tem um livro da professora Camila e venham para nossas aulas terça e quinta-feira, conteúdo e exercício. Claro que se vocês já lerem previamente ou verem um vídeo, eu nunca passo nada muito extenso, né? Algo mais rápido para que vocês possam ver um dia antes da aula, 20 minutinhos ali antes da aula e já venha para essa aula com a ideia. E a gente vai ver o conteúdo, o desenvolvimento e eu faço o exercício. Essa aula que eu digo que ela vai ficar disponível no YouTube para vocês reverem, mas rever.
tá? A gente já esteve aqui nesse momento síncrono fazendo isso. O que eu costumo postar de forma assíncrona é exercícios, né? Exercícios, mais exercícios daquele conteúdo que a gente já viu e fez. Então, a gente vai ver, né? Conseguiu fazer 2, 3 exercícios em sala, que vocês vão ver também que os exercícios, às vezes, eles são grandes. Eu gosto de que vocês façam, acompanhem comigo, não só apresento. Né? Então, eu dou um tempo para vocês calcularem, vão pensando, sugerindo. Então, isso vai demandar um tempo. E aí, eu trago um outro vídeo que eu gravo aqui e disponibilizo para vocês com mais exercícios, com mais resolução, entendeu? Onde eu vou explicando ali o passo a passo. E caso no semestre passado aconteceu, e foi na época que eu fiquei doente, eu precisei postar, né, um conteúdo, foram 2 conteúdos de forma ministrados só o vídeo, não era no momento de aula, e na aula a gente fez uma revisão e aplicou, né? Com a resolução de exercícios, situação, problema. Então, acontece assim, César. Você tem alguma sugestão? Gosta desse jeito? Alguém tem alguma sugestão? Prefere como? Fiquem à vontade. Ficou claro, César? Vocês gostam dessa forma? Sim, Não professor. gostam? Muito obrigado. O que é que você acha dessa forma ou não? Não, me diga aí também. Eu vou te devolver a pergunta. Eu já ia dizer que eu tenho um pouco de dificuldade quando é só o vídeo para assistir e aí chega na aula e vamos sarrafo. Eu tenho uma dificuldade com isso. Aí eu prefiro mesmo dessa forma que você disse. Tá Você vai bom. fazer. A outra dúvida é com a prova, mas eu acho que você deve falar mais na frente, eu não vou atrapalhar, não. Eu vou falar já. Mas aí também, quando chegar lá, pode perguntar. Certo? Então, o que também não engessa, né? Caso, como eu falei, a situação que eu realmente estava doente, tinha adquirido o vírus, eu precisei só postar a aula e depois voltar no encontro com vocês, fazer uma revisão e vimos os exercícios. Mas, assim, só numa situação realmente, assim, atípica em que realmente não deu, espero não precisar de novo, mas eu tenho uma preferência por esse momento, esse encontro, que vocês falem e que eu também preciso que vocês se expressem, que vocês falem, que vocês tirem a dúvida, porque para um professor, às vezes, eu estou aqui, né? Vem na parede da minha casa, só um computador, e acaba que eu não vou conseguir. É diferente da sala, a gente não está vendo vocês, porque às vezes na sala o aluno dava uma franzidinha na testa, e aí eu vou voltar aqui e fazer de novo, porque eu acho que aquela pessoa ali não entendeu. E aqui a gente não está vendo vocês. Mas se vocês quiserem também abrir a câmera, fiquem à vontade, não me deixem só aparecer aqui, né? Tá aqui sozinha, mas eu tenho essa preferência. Né? Evita, eu sempre digo, né? Esse momento remoto sempre deixa a gente meio na era da procrastinação. Né? Então, criem metas, né? Minimizem as distrações, principalmente nos momentos em que a gente estiver aqui, nos momentos de estudo. É o que eu faço comigo, talvez dê certo com vocês, né? Eu sempre me dou um presente quando eu atinjo o objetivo. Então, vou lá conseguir fazer isso aqui, que era a minha meta na frente do computador, elaborar um projeto, então eu vou fazer depois alguma coisa que eu goste bastante, né? Se assistir um filme, né? Ler um livro, a gente pode fazer muito mais coisa, né? Diante da situação de isolamento, mas se deem prazos e se estimulem a chegar no objetivo final. Aí, inclusive, o que o César tinha perguntado, né? Então, a gente vai ter aulas teóricas, expositivas e espero que dialogadas, né? Que a gente dialogue. E isso será feito de forma assíncrona aqui no Meet, né? Ou qualquer outro caso o Meet der algum problema. Elas vão ser gravadas e disponibilizadas para vocês, como eu já falei no YouTube, esse nosso momento de encontro. Sempre no início da aula, né? Eu faço uma retomada do conteúdo da aula anterior. Então, se a aula anterior, né, está dentro do mesmo conteúdo mãe, eu sempre faço uma revisão rápida, certo? Então, o início da aula é aqueles 5 minutos mais rápido para a gente revisar o que foi visto na aula passada, que vai ser preciso para o conteúdo da aula naquele dia. Sempre busco trazer também toda a aula, a resolução, como eu disse, de problemas contextualizados. E, ocasionalmente, foi como eu falei ao César, se precisar, né, ter uma aula complementar daquele conteúdo, uma aula de exercício, uma aula de revisão. Então, às vezes,
a gente não consegue marcar um horário para todos, que é comum para todos. A gente vai ter aula também, acho que 2 ou 3 sábados. Né? Eu pretendo agendar uma aula com vocês síncrona, né? Presencial que eu diga, todos juntos no mesmo momento no Meet, para a gente fazer também mais exercícios, falar da prática no simulador, onde eu vou estar ali disponível para vocês também para tirar dúvida além do atendimento. Né? Então, essa metodologia, que obrigada, Iverson, também, que disse aí desse jeito, tá bom. Né? Cada aula vocês sempre vão ter acesso, como eu falei, ao conteúdo básico, né? Texto, vídeo, mapa mental, infográfico, vai ter muita coisa bacana também no YouTube e no Instagram da disciplina, e dos quiz, para disponibilizar para vocês, né, com gabarito, ilustração, animação, tudo, gente, que venha a facilitar a compreensão do que a gente vai falar, né? Facilitar que a gente chegue lá no final da disciplina com êxito. Chegando na parte que vocês mais gostam de saber, que é a avaliação, como é que se dará a avaliação? Gente, só lembrando, né, essas coisas que eu estou falando tá no plano de aula também, então, que vocês têm acesso no CIGA, também sobre a avaliação. Então, a avaliação, eu vou falar aqui como ela vai ser feita nas 3 unidades. Então, na primeira unidade, a gente vai ter uma atividade objetiva, na forma de questionário. Então, a gente vai ter as nossas listas de exercício, né, durante as unidades dos conteúdos. E a avaliação objetiva lá no Multiprova, né, com questões teóricas, questões de cálculo. O que é que eu sempre faço? E aí, dou um tempo para vocês responderem. Ela não é no momento da aula, né? Nosso prazo já está curto, não é no momento da aula. Ela vale 10%. Geralmente, vocês têm um tempo, né, para responder ela. Varia, gente, 2 dias, né? 3 dias. Esse tempo pode variar, né? Mas não é para ser feito no horário da aula e não tem um prazo, assim, de um dia para o outro. Eu sempre deixo um prazo um pouquinho tranquilo para que vocês façam. Ela vale 10%. A gente vai ter uma atividade prática também de simulação, né? Então, não só o PF a gente vai usar, a gente pretende aí adotar também outros simuladores, né? Onde vocês vão realizar a prática de simulação, tem algumas perguntas para vocês responderem a respeito da prática, alguns cálculos a fazerem a respeito da prática, e vocês vão devolver isso em forma de relatório. Né? Esse relatório, ele é simples, é um resumo, né? Tem ali o que pedia na prática, que vocês me devolvem respondendo, ou teoricamente, ou em forma de cálculo, ou o cálculo para concluir teoricamente também, vale 10%. E a prova. Essa nossa prova da primeira unidade vai ser no dia 6 de julho. Então, já estão sabendo hoje qual é o dia da nossa primeira prova, e ela vale 80%. Observem que na segunda unidade, né, tem na mesma distribuição. A prova também é no Multiprova, tá? Então, a gente vai ter uma atividade objetiva, que é o questionário no Multiprova, a atividade prática, ambos valem 10%, e a prova também no Multiprova, valendo 80%. Pode perguntar, César. Você quer que a gente tome conversa na aula? Depois eu vou conversar, que eu gosto de conversar. Professor, uma dúvida. Essa atividade prática aí de simulação vai ser durante as aulas da semana? Ou vai ser no sábado que você está querendo marcar? Pronto, ótimo. Boa pergunta. O que é que eu estava pensando? Estava pensando, pessoal, eu vou disponibilizar o roteiro da prática de simulação na terça-feira ou na quinta-feira. Né? E aí vocês já vão lá, abre o simulador, lê o roteiro, tenta fazer, e aí no sábado eu vou estar ali naquele momento com vocês. Professora, eu não consegui mexer nessa parte do simulador, o que é que eu faço? Professor, para a gente tirar todas as dúvidas, para que vocês gerem os dados necessários para criar o relatório, entende? Então, eu não quero que vocês, não vou passar para vocês, não, se virem, façam. Geralmente eu sempre também, no roteiro de prática, mando um vídeo dizendo como é que tem que fazer, operando mesmo o simulador, e eu vou ter esse momento com vocês extra, né, que é sábado, vou falar logo em breve, que vai demorar umas aulas também para a gente chegar no assunto que vai usar o simulador. E aí eu digo, sábado, se programa, a gente vai estar lá. Professora, consegui, não consegui, abre a tela, mostra como está funcionando, como não está funcionando.
Tranquilo? Tranquilo. Tem alguma possibilidade de ter um horário? Porque eu tenho aula no sábado também. Vai ter também o atendimento, a gente Então tá bom. não se preocupe, Então certo? tá bom. Tá bom. Vai ter também os monitores que vão estar totalmente assim, à disposição de vocês também para ajudar na prática, porque eles sabem como é o uso, né? Garanto que um dos monitores sim, porque foi meu aluno também, mas os outros também todos vão estar aptos. E não se preocupe que, como eu disse, gente, eu estou online no e-mail. Paulo sabe, eu acho que Paulo mandava tanto e-mail que tinha horas que parecia que era uma conversa no WhatsApp, que a gente falava muito, Paulo tirava muita dúvida. A Lani também, que foi meu aluno, sabe que esse nosso contato, não se preocupe, César, ele é praticamente que online, sabe? Exceto só quando estou dormindo, que eu não estou respondendo e-mail. E dúvidas também, eu sempre deixo. Teve um aluno que ele não conseguiu ir, ele, professora, por favor, eu estou com dificuldade aqui, você pode abrir um Meet comigo? Eu fui lá no horário bom para mim e para ele, a gente conseguiu tirar essas dúvidas. Tá? Então ótimo. Obrigado. Obrigado. Tranquilo. Aí, ó, a Lani colocou, aí o simulador é tranquilo demais. E é bem tranquilo, gente. Quero que vocês façam a simulação, tragam para mim os resultados, exponham esses resultados de forma coerente e se dá assim a nossa atividade prática. Professora, Pode falar, Felipe. eu tô no mesmo pique assim do César, só que assim, eu chego do trabalho é umas 4h50. Aí dá tempo só de descansar e esperar para a aula de 6h30. No sábado, eu tenho aula de LIP. Aí fica meio complicado. A senhora já tem uma previsão de um horário fixo ou por enquanto ainda está só pensando nisso? O horário fixo do atendimento vai ser aquele manhã e quarta, final da manhã, início da tarde. Mas, como eu disse, a gente pode moldar isso. Olha, pessoal, na próxima quarta-feira, aí eu digo para vocês, o horário vai ser tarde, final da tarde, manhã, início da manhã, certo? E a gente pode fazer essas mudanças quando chegar próximo também da atividade prática, daquele atendimento. E da aula, vocês têm aula pela manhã, não é isso? Não, eu tenho trabalho no caso. Sim, sim. E aí eu vou ver também essa possibilidade de horário, de ser à tarde, como é que fica. Nesse caso eu tenho que me virar, eu trabalho também. Eu chego 6h30 em casa. E agora eu estou assistindo, por exemplo, a aula da Bahia. Eu viajo bastante. Caramba, César, vai ser bem puxado, né? Para você, de certa forma, ser remoto, né? Porque não importa meio que onde você está. Pois é, eu imagino. estou gostando também, nesse ponto. Vice. É tão engraçado que vocês falam vice. A Emily também. Ó, tô gostando, todo mundo levantou a mão. Sabia que quando eu trouxesse tema à prova, todo mundo ia levantar a mão. Pode falar, gente, fique à vontade. No meu caso também, Boa noite, professor. Opa. Eita, foi nada. Emily. Oi, Renivane. Fale primeiro. Fale. No meu caso também é a questão do trabalho. Pela manhã, só largo quase 1 da tarde. Aí tem essa questão também. Pronto, Mas então eu vou a pedir para maioria vocês... também tem aula, né, pela manhã. Isso, então não se preocupem, coloquem na lista de presença de hoje, né, esses horários que eu vou ficar alternando. Pessoal, essa semana para que a gente atinja o máximo de pessoas. Ô, professora, boa noite, pessoal, tudo bem? Renivane. Boa noite. Só para a senhora ter uma ideia de quanto está impactando suas aulas, eu estou em Boa Vista, Roraima, 1 hora a menos aí que o Rio Grande do Norte. Hoje foi a correria para o primeiro dia de aula, pense. Nossa, muita empatia, meu querido, pela sua situação e feliz por você ter conseguido estar aqui. E qualquer dúvida, professora, eu não vou conseguir. Pode falar. Desculpa, aí nesse sentido, essa questão de horário inverso, né, ou de repente algum outro horário adicional, às vezes, eu acho que não só eu, como o pessoal que trabalha aí também, está aproveitando essa oportunidade do remoto para poder não parar, né? Sim. Pronto, perfeito. É como eu sempre digo, coloquem para mim as situações, porque a gente vai conseguir contornar. Então, preciso que vocês me falem, expressem, anotem, ou
qualquer dificuldade, professora, eu estou em tal lugar, eu não consegui ir no atendimento, mas eu estou com uma dúvida, o que é que a gente pode fazer, né? Como eu disse, infelizmente, esses momentos, né, das aulas terças e quintas são nesse horário, mas que também vocês ficam com a aula disponível gravada para assistirem de novo, caso necessitem. Mas deixo aqui aberto que vocês exponham, né, as situações em que vocês precisam de uma atenção e a gente está aqui para fazer isso, certo? Então, vou para a terceira unidade. Né? Então, a terceira unidade, a gente vai ter um plus aí. Então, além do questionário número de prova, né, na atividade de simulação, que vocês já viram que isso vai ter em toda a unidade, valendo 10%, né? A prova, vocês têm a opção, né, de no lugar de fazer a prova valendo 80%, né, vocês vão fazer a prova valendo 50% e os 30% vai ficar para um projeto que vocês vão desenvolver. Né? Professora, mas que projeto é esse? Né? Um ensaio, e isso vai depender do... Eu deixo em aberto para que seja qualquer tema dentro da disciplina. Observe que eu estou falando isso no primeiro dia de aula, e isso é um projeto para a terceira unidade. Então, se no final da primeira unidade vocês viram que algo vocês conseguem fazer experimental na casa de vocês, usando algum tipo de recurso, não, eu consegui fazer. Paulo fez também, Paulo foi meu aluno, ele fez aplicando lá a equação de Bernoulli, verificando pressão, utilizando garrafas PET. Então, ele conseguiu, né, criar ali um projeto que mostrasse a aplicação de um conteúdo dentro da disciplina. E, no final, entregou um relatório a respeito daquilo. Eu acredito que tenha sido uma experiência boa, porque vocês têm um tempo maior para fazer, não deixem para deixar para fazer na terceira unidade, né? Então, tentem optar por algum conteúdo ali antes da terceira unidade, que vocês já vão desenvolvendo, né? Já vão correndo atrás desses 30% e faz a prova valendo apenas 50%. Né? Volto a reforçar também que os monitores sabem desse projeto, desse relatório, que vão poder auxiliar vocês no decorrer do semestre. Ficou clara essa parte do projeto? Pode falar, alguém levantou a mão. Uma dúvida só, ele será feito totalmente individual ou pode ser em dupla ou em trio? Esse é individual. Né? No relatório, em algumas situações, eu até possibilito que seja feito em dupla, mas esse é individual. Né? Porque no relatório, a prática da simulação, que eu diga, vocês conseguem fazer ali os dois no Meet, de longe, mas esse mesmo como é um projeto que vocês têm que fazer, desenvolver, então, nesse momento em que vocês não devem ter contato ainda, pois não estão todos vacinados, ele é individual. Obrigado. É opcional, sim, Kiko. Se você não quiser fazer o projeto, você vai fazer a prova valendo 80%. Kiko perguntou aí, professora, ele é opcional? Sim, é opcional, certo? Aqui, ó, o aluno poderá optar. Se ele não optar, ele vai fazer como a unidade 1 e 2. 10, 10 com 80. Para fechar o 100. De nada. Uso também outros instrumentos e técnicas de avaliação. Tá vendo? Eu já estou lembrado. César, Renivan, Emily, Felipe. Eu estou lembrando de todo mundo já que participou. Diego, né? Então, uso outros instrumentos e técnicas de avaliação também, né? Que é a respeito do diálogo, da observação, da participação. Ninguém aqui, né? Nem corpo presente, né? Nomezinho presente, foto presente. Não, né? Não entendeu, pergunta, não adianta dizer que entendeu, porque como essa última imagenzinha aí, ó, vai dizer que entendeu, quando chegar para fazer os exercícios, pronto, já era. Então, eita, agora, peraí, gente, me fizeram um desafio aqui. Renivanison, acertei. Pior que acertou, sem acento, sem nada, é isso mesmo, acertou. Agora quero ver lembrar por todas as aulas. Eu lembro. Depois que eu tive um aluno chamado Muitos tentaram, muitos tentaram, outros disseram que conseguia, mas um bocado caiu. Viu? Depois que eu tive um aluno chamado Jorge Nicolas, ali foi o meu maior desafio, gente. Era
Ganhou de mim, ó, ridículos. Nichhollas. Que eu peguei a chamada que eu fiz. E agora? Né? Aí respirei. Aí eu consegui, aí ele olhou assim, e disse assim, professora, a senhora conseguiu? Agora eu falo, nem se preocupe, pode vir o nome que for. Acreditem, gente. Não, faltou, faltava alguma coisa. Não me lembro se era com Y ainda. Era isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Então, tem a autoavaliação também. Tá? Então, vocês precisam ter autoavaliação, entenderem o que errou, né? Anexarem uma vista ali, algo que eu consiga entender e enxergar e que tenha um cadenciamento, né? A autoavaliação é bem importante. Tranquilo? Perguntas? E ficou bem clara essa parte aí do que a gente falou de avaliação. Não se preocupe, se depois... Ai, meu Deus, peraí, eu tive uma dúvida e eu esqueci de perguntar à professora. Pergunta depois. Pode falar, Felipe. No meu caso, a dúvida é que eu não tenho muita ideia do que, apesar de entender o conteúdo de mecânica dos fluidos, eu não entendo muito bem o que eu poderia estar usando para fazer o experimento. Então, a senhora pode me dar uma dica de algo do tipo que normalmente se fazem? Perfeito. E essa maturidade a gente vai juntos adquirir ao longo do semestre. Então, sempre que eu estiver ministrando o conteúdo, cheguei lá em manômetros, olha, gente, isso aqui pode dar um bom projeto, né? Vocês irem lá, realizarem uma leitura, criarem um protótipo de um manômetro, fazer a leitura numa tubulação, vamos falar de número de Reynolds. Então, ó, isso aqui dá uma boa parte do projeto, né? Vamos falar de Bernoulli. Bernoulli mede vazão velocidade, dá também uma boa parte de um projeto. Então, ó, vamos falar de Navier-Stokes. Tem simuladores que usam as equações de Navier-Stokes, dá também um bom projeto. E aí, no decorrer, né, na disciplina dos conteúdos, a gente vai amadurecendo isso e vão surgindo ideias. Cícero colocou aí. Laís, no relatório, ou Laís perguntou aí se nos simuladores teremos que fazer os artigos. Né? No simulador, eu peço aquele relatóriozinho mais simples, não, né, aquele formato de artigo que tem introdução, que é grande, não. Ele vai ser aquele formatinho mais simples, onde eu peço só um resumo ali do que foi a prática e os resultados. Agora, no projeto, eu já peço ele mais fundamentado, com uma introdução, os materiais e métodos, os resultados de discussão. Tem um template, gente, que eu sempre disponibilizo para vocês, né, com a rubrica de como é que vocês vão ser avaliados. Compreendido, Laís, que perguntou do... Vitor Gabriel tá aí? Eu vi agora aqui que chegou um e-mail. Vitor Gabriel. Consegui. Tá rodando mesmo, tá. mas deu certo. Vitor, perdão. Agora foi que chegou aqui, tocou a notificação do e-mail no celular, que eu vi aqui o título, erro no link do Meet. Não se preocupe que tudo isso acaba depois vocês preencherem a lista de presença de hoje, que eu já vou colocar todos lá na agenda da aula. Não tem esse erro. Nossa ementa, e aí também já vou respondendo a pergunta de Felipe, né, que aqui tem alguns pontos que a gente vai tratar na nossa disciplina. Então, nesse início, a gente vai falar do escopo, da aplicação, vou falar de dimensões e sistemas de unidade também, que eu já disse que é importante para a disciplina. Gente, às vezes a gente sabe o raciocínio todo ali da questão, vai lá e erra num cálculo, numa transformação. Né? Se for questão aberta, aquela que vocês mandam uma foto da resolução, eu ainda consigo ver. Mas imagine, se for de múltipla escolha. Né? Errou, marcou ali, a gente tem um problema grave. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de fazer os cálculos. A gente vai falar de tensão de cisalhamento, vai passar pelas propriedades do fluido, vai descrever e classificar esse fluido se movimentando. Né? Fluidos esses que são classificados em newtonianos, não newtonianos. Então, isso a gente vai ver nesse nosso ponto 1,
né? Se der tempo ainda, a gente já começa hoje a ver parte aí dessa nossa ementa. Depois, ainda na primeira unidade, a gente entra do fluido em repouso, né? Estática dos fluidos. A gente vai ver o teorema de Steve, de Pascal. Foi quando eu falei, Felipe, que a gente já vai ver também os medidores de pressão, que já dá para dar uma ideia para o projeto. Vamos falar das equações manométricas, né? Como se dá a aferição dessa pressão. E também o fluido atuando sobre uma superfície, que são as forças hidrostáticas sobre superfície submersa, né? A gente passou aí pelos dois grandes desastres ambientais, que foi o rompimento das barragens. Então, a gente precisa entender como ocorre esse empuxo, como é que essa força resultante age sobre essa superfície que gera essa instabilidade. Então, esse nosso conteúdo 1 e 2, tá, na ementa, é a nossa unidade 1. Partindo para a unidade 2, a gente entra nas equações básicas na forma integral, né? Quando a gente começa a ver na forma integral, partindo do teorema de transporte de Reynolds, a conservação da massa, da quantidade do movimento linear, aplicação da primeira lei da termodinâmica. A gente chega lá depois na análise diferencial, então a gente vai fazer análise integral e análise diferencial, também da conservação da massa, das principais leis básicas que regem a mecânica dos fluidos, né? Vamos chegar na nossa querida equação de Navier-Stokes e aplicá-la ao fluido. E também, ainda partindo aí dos nossos grandes e queridos nomes na mecânica dos fluidos, temos também a nossa equação de Bernoulli, né? Onde a gente vai aplicar aí a análise do escoamento incompressível, considerando o fluido não viscoso. Observe que a gente ainda está considerando a situação ideal, né? Um fluido incompressível, não viscoso. Já adianto para vocês, né? Não existe fluido não viscoso. Por mais baixa que seja a viscosidade desse fluido, vai existir um atrito, vai existir uma perda, mas nesse ponto a gente aplica a equação de Bernoulli para essas condições, né? Podendo encontrar pressão estática, de estagnação e a dinâmica. Acaba aí a nossa segunda unidade e vamos para a terceira unidade, onde a gente começa com análise dimensional e semelhança, né? Que é uma técnica de compactação, de modelagem, né, física das variáveis, para que a gente analise o fluido. Então, a gente vai criar grupos adimensionais, vamos aprender sobre esses grupos adimensionais e a importância da relação dessas variáveis na análise do movimento do fluido. E, na terceira unidade, esse fluido deixa de ser ideal e passa a ser real. Então, esse fluido ele é viscoso, né? Pode ser incompressível ou compressível, e ele vai escoar internamente. Pode falar, não vi quem levantou a mão. Inivan só falou. No caso, isso não torna a terceira unidade como mais objetiva para fazer o experimento? Porque a senhora está dizendo aqui, olha, estou falando desde já para vocês pensarem uma coisa, mas para fazer um experimento prático, a terceira unidade é que seria o ideal para fazer, né? Não, mas a gente vai ver também a parte de estática, que dá. A gente pode fazer considerações em sistemas reais, né? Fazer considerações usando a equação de Bernoulli também, entendeu? A gente pode classificar um escoamento de um fluido, tá? Não pense que são só da terceira unidade, não. Certo, Diego. Eu vou dar uma olhadinha no link. Diego colocou aqui que está tendo um problema, eu vou dar uma olhadinha, mas eu acredito que quando eu colocar o seu e-mail lá, esse problema seja resolvido. Enivanson colocou aqui, atualmente estou implantando a termoelétrica e... é isso mesmo, é disso que a gente está falando. De válvula, de manômetro, monitoramento, automação, bombas, né? A gente entender a influência do fluido, as perdas, o tipo de material. Mas observe também, Felipe, que para que a gente chegue aí, a gente já adquiriu muitos outros conhecimentos, né? E esses conhecimentos dá, sim, para se fazer projetos, né, isolados, sem necessariamente pensar somente nesse escoamento de fluido, nessa aplicação aí que está na terceira unidade.
Ah, Renivane, você tem muita experiência aqui para trazer para a gente também durante a aula, viu? Fique à vontade. E, ó, sim, sim. Dimensionamento do sistema de combate a incêndio, dimensionamento do sistema hidráulico para irrigação. Gente, fluidos é lindo. Fluidos é lindo. Eu preciso que vocês entendam isso. O quão mecânica dos fluidos é importante na vida da gente. Eita! De 9 metros cúbicos por hora, foi para 96 metros cúbicos por hora. E aí, a pressão aguentou o sistema de combate a incêndio? Na verdade, tá na parte de aquisição, né? A gente comprou só 35 bombas erradas. Mas menos mal que era baratinha, né? 35. Olha, uma bomba saiu de novo. Comprou para mais, né? Não vai dar nem para poder aproveitar em outro? Não aproveita porque o sistema precisa de maior pressão devido à distribuição de carga pela distância e pela altura também, né? Não, É que apareceu uma peça fora do projeto. Não nesse sistema, mas incluir essa bomba em um outro. Vamos fazer doação para o Lava Jato. Ah, bom, tá tudo certo, então. Então, escoamento externo também, gente. Então, a gente não vai falar só de escoamento interno, a gente vai falar de escoamento externo, né? Um fluido não envolto ali por superfícies quando sobre algo, né? O princípio da aerodinâmica, né? A força de arrasto e a força de sustentação. Então, vou no decorrer da disciplina, já posso até também, Felipe, você me deu uma boa ideia, né, de já até disponibilizar alguns temas, vou disponibilizar, fazer um arquivo e colocar lá para vocês algumas ideias de temas. Se eu esquecer, me cobre, mas eu lembro, vou até anotar aqui. Temas do projeto 3, deixa eu anotar aqui no caderninho que eu deixo aqui do lado. Temas do projeto 3, porque aí eu já coloco na unidade 3. Lá para vocês já irem pensando, certo? Anotado. Aqui tem um cronograma que você já vem sabendo de que dia até que dia, isso também está lá para vocês no CIGAR, é o conteúdo da nossa aula. Então, primeira avaliação 6 do 7, segunda avaliação 5 do 8 e terceira avaliação 9 do 9. É a prova de reposição a definir ainda, mas aí está todos aqueles conteúdos da ementa dividido nesse cronograma. Nossas referências, né? Ninguém perguntou ainda de livro nem nada. Você sempre pergunta, professor, qual é a referência que você usa, que você mais gosta, por onde é que você mais vai? É que o Zila Maeda não tá aberto pra gente poder ir lá pegar. Mas esses livros, gente, só tem aí é o que a gente chama de literatura aberta, tá disponível, né? Isso, é isso mesmo, Renivane. Já tem o livro da professora Camila aí, professor. Isso, que já está lá também disponível para vocês. Excelente, que são baseados nessas nossas referências. Então, já disponibilizei lá para vocês, né? O livro é muito bom, gente. Leiam, estudem por eles, porque vocês vão ver. Não tem para onde correr. O que está no livro da professora Camila, né? São os conteúdos que a gente vai ver em sala, as imagens que a gente vai trazer nos nossos slides. Então, é do Fox, né? Então, nossa referência aí é Mãe, o Fox. O Senja também, eu gosto bastante do Senja. O Musson também é um livro ótimo de mecânica dos fluidos. Botei nessa página aqui os 3 principais, mas tem mais, né? Tem um White, tem um Potter, tem um Bird, né? O Bird, ele já é de fenômenos de transporte, ele é mais punk. Eu lembro que eu estudei pelo Bird no doutorado, que a gente vê fenômenos de transporte 1, fenômenos de transporte 2, mas esses livros, eles são ótimos. Qual eu uso? Vocês vão ver que quando vocês pegarem os exercícios para fazer, que a gente for fazendo em sala de aula, até pelas próprias imagens, vocês vão ver que eu faço uma miscelânea de tudo. Né? Essa última página eu costumo dizer que são aqueles mais simplesinhos, né? Aqui é só sugerido, né? Não é a nossa bibliografia básica, não. Mas tem o livro do Braga, né? O Brunetti também, que é um livro bem... Ele é fisicamente fininho e pequenininho, assim, bem básico, mas ele é um livro bom para estudar. O Bistafa também é um livro bom, ele é bem simples, mas tem exercícios legais. O Livre também
Então, gente, não se preocupe que com essa tecnologia aí, com certeza vocês encontram facinho, facinho. E se não encontrarem, falem comigo, falem com os monitores, que eles sabem também um caminho. A gente sabe também um caminho. Tem algumas fontes alternativas, né? Tem alguns YouTubes aí também que vocês podem ver, além do YouTube da disciplina, da USP, né? Da Univesp, do MIT, conteúdo, fontes alternativas, né? Conteúdos livres que estão aí para vocês verem, acessarem. Tem outras apostilas, como eu disse da professora Camila, eu sempre vou disponibilizar para vocês no SIGA por conteúdo, mas tem outras disciplinas também, do professor Raimundo Nonato da UFPB, né, da PUC, do professor José Vilar, da Mara Nilza também da PUC. São apostilas boas, né? São apostilas também bem interessantes aí, com exercícios. Então, é uma a mais. Né? Observem que por onde vocês estudarem, não vai faltar. Último stop aí para quem quiser falar alguma coisa também, que a gente já vai começar, viu? Quando eu falei lá na mensagem no cigarro que hoje já era valendo, Rafael, já vai praticando inglês. É a base, né? Não tem como a gente viver sem essa língua que é o inglês. Então, vamos lá. Queria primeiro, depois de tudo isso aí que eu falei, depois do que vocês pensem, tenham de experiência, queria que vocês me dissessem, entrassem aí lá no mente.com, gosto desse aplicativo, digita Mente, não é Menti, Menti é só MENTI, e digita esse código. Agora, me diga se esse código está válido ainda, porque pelo tempo que eu gerei, pode ser que ele não esteja mais válido, senão eu gero outro. Respondam para mim, o que é mecânica dos fluidos? Agora, o que é que você pensa de tudo isso que eu falei, né, em uma palavra? Em uma palavra. Vocês podem até digitar, fazer 2 vezes, mas o que é que vocês pensam em mecânica dos fluidos em uma palavra? Funcionou, Cícero? Você já abriu? Alguém conseguiu abrir? Não funcionou? Pronto, deixa eu gerar outro aqui. Deixa eu até ver porque eu estava aqui com o dashboard aberto. 2 segundinhos. Ah, pronto, foi isso mesmo. Deve ter mudado o código. Ele está gerando outro aqui, gente. Gerou mesmo. Vou atualizar aqui. Cinco 5247. Nada? Tá salvo. Esse aí é o mesmo que estava antes. Mas aqui, tá vendo? Ele tá me dando o mesmo código. Sim, eu só disse o mesmo porque ele tá gerando o mesmo código. Deu certo aqui, professora. Deu? Obrigada. Opa, aqui eu entrei também. Pediu para fazer uma conta. Não, entra sem conta mesmo, não precisa. Obrigada, Laura. Renivâncio também. Wilton, tenta de novo. Laís também conseguiu. É esse mesmo, gente. É só www.mente. Aí aqui vocês vão digitar. Conseguiram? Tranquilinho? Vamos ver o que é que já apareceu aqui. Olha, Bernoulli, pressão. Eu não vou botar para vocês verem, não, porque ainda teve gente que não fez, né? Aí não vale. Parar aqui. Dá um tempinho para vocês fazerem.
Quando vocês responderem, eu vou só pegar uma água e volto daqui a 2 minutinhos. Só uma água enquanto vocês estão... Ah, o código. Cadê? Eu acho que Cícero tinha botado aqui para mim. 5128 5247. Tranquilo, Iverson. Obrigada, Jerry. Professora, eu respondi a pergunta, mas está pedindo para entrar com um e-mail. Continua normalmente? Voltei. Pronto, já estou vendo aqui o que vocês escreveram aqui. E deu tempo, né? Não precisava não, Diego, de e-mail. Não sei se você conseguiu depois. É só digitar ali como eu mostrei na tela. Vamos ver aqui o que é que saiu. Me escutam? Estão me escutando, gente? Acho que estão, né? Sim, professor. Sim, professor. Obrigada, Leandro. Ah, Leandro, vou te vendo. Eu tinha te visto aí. Tudo bem? Tudo ótimo, professor. Estamos aqui de novo, né? Agora vai. Olha lá o que apareceu. Comportamento, a gente vai estudar o comportamento dos fluidos. Viscosidade, pessoal, show. Principal propriedade do fluido, aí uma das principais, né? Pressão. A Renivane aí já falou aí, já deu um exemplo como é importante no dimensionamento você mensurar corretamente, entender quais são os equipamentos que necessitam de uma determinada pressão dentro de um sistema, onde a gente pode ter fluido aí escoando. Deixa eu ver onde é que está aqui. Fluxo newtoniano, né? Os fluidos, eles são classificados como newtonianos, não newtonianos. Transporte, Bernoulli, não tem como falar de mecânica dos fluidos sem falar de Bernoulli, Navier-Stokes, Stevens, Pascal, né? Poisson, Darcy, movimento, hidrostática, uma parte da mecânica dos fluidos, medidas, né? A gente já está o tempo todo falando de variáveis, unidades, dimensões, quais são as medidas. Água, líquido, legal ter essas duas, elas terem ficado pertinho aqui, tá? Porque a gente vai falar, o primeiro fluido, muitas vezes, quando vem em nossa mente, é a água, mas a gente vai falar de todo e qualquer tipo de fluido, né? No estado líquido, gasoso, newtoniano, não newtoniano, escoando internamente, externamente. Essa vazão aqui também vai ser fundamental para que a gente entenda, né? Esgotamento, né? Show, porque se a gente vai falar
de instalação hidráulica, de esgotamento, vocês vão ver que lá, dependendo das disciplinas que vocês vão pegar depois, né? Hidrologia, gente, os conceitos fundamentais da mecânica dos fluidos embasarão essas outras disciplinas, né? Tudo bem, Tiago. Tego aqui, Albuquerque também saiu aqui. Ele achou que na hora de cadastrar. Tudo bem, sem problema. Era essa a ideia, queria entender aí o que é que vocês já tinham de conhecimento ou captado do que eu falei. Vamos estudar na nossa disciplina. Então, eu sempre gosto. Observe que não sai o nome de vocês, então isso é anônimo. Então, vou fazer isso algumas vezes também durante as aulas. Espero que vocês tenham aí, no mínimo, dado uma distraída do que a gente falou, mais parecida. E obrigada pela contribuição. Mas, finalmente, o que é a mecânica dos fluidos, né? A gente pensa, é difícil resumir em uma só palavra, porque ela é a ciência que se dedica ao estudo do comportamento, tinha essa palavra lá, né? O comportamento físico dos fluidos, sejam eles líquidos, né, ou gases, e das forças que resultam ou influenciam esse comportamento. Ele pode se referir à hidrostática, como eu já disse, que é o momento, né, do estudo do fluido em repouso, ou à hidrodinâmica, que vai analisar os fluidos em movimento. Você pegar aí o significado, né, o contexto geralzão, isso é mecânica dos fluidos. Observe que está tudo de acordo com o que eu falei, que a gente vai estudar e fazer dentro do nosso plano de curso. Então, a gente vai estudar aí essa interação entre os fluidos e também entre sólidos, entre as fronteiras, né, que vão envolver esse fluido. E esses conceitos são fundamentais, gente. Esses conceitos e aplicações, porque a gente também não só vai ver conceitos aqui, a gente vai ver também aplicações. Elas são necessárias, né, essenciais na análise, no projeto de qualquer sistema de fluido atuante. Não tem como a gente pensar na vida, independente do que a gente está falando aqui na disciplina, independente da área, sem fluido, né? Respirando, eu tenho um fluido, né? Nossas veias são tubulações, e aí a gente entra aí num leque de fluido para em todos os lugares, em todos os lados que você olha. Você tem fluido se movimentando, você tem equipamentos que necessitam de fluidos, a gente tem fluido chegando na nossa casa, saindo da nossa residência, né, em forma de esgoto, que foi o que vocês trouxeram ali também. Então, vamos falar, né, de projetos de máquinas de fluxo, né, que máquinas são essas. Então, a gente tem bombas, tem as turbinas, né, tem os compressores também. Então, se a gente pensar em processos de usinagem, tratamento térmico, né, máquinas hidráulicas, transferência de calor também, máquinas térmicas, frigoríficas, tudo isso aí vai envolver o que estudaremos na nossa disciplina aqui de mecânica dos fluidos. Né, tubulação de duto, sistema de água, esgoto residencial, como eu já disse, vai embasar disciplinas como hidráulica, né, saneamento básico, hidrologia, e aí também quem for para a área de mecânica, então tem uma infinidade de aplicações. Sistema de aquecimento e refrigeração, ar-condicionado. Ar-condicionado, fenômenos de transporte 1 e 2. A gente está falando de fluido, movimento, transferência de calor, né, transferência de massa. E a gente vai falar se é fluido, o estado gasoso. A gente também pode falar de sistemas de aquecimento e refrigeração, que é bastante aplicado, né, para o estudo de conforto térmico em edificações. Quem lembrar de alguma coisa também, a gente quiser complementar aí, fique à vontade. Projeto aerodinâmico de edificações e estruturas, né? Então, quando a gente vai dimensionar uma ponte, quando a gente vai estudar a ação de um vento sobre um edifício, sobre uma superfície, sobre um carro que vai gerar força de sustentação, que vai gerar força de arrasto, tem mecânica dos fluidos, né? Eu sempre dou esse exemplo aqui antigo, mas se vocês pensarem que lá naquela época, 1940, né, alguém foi lá construir uma ponte que demorou muito tempo e depois de 4 meses inaugurada, quando abriu o tráfego, passou-se um vendaval e levou a ponte embora. Né? A gente está falando aí do vento, mas a gente teve uma situação, né, no Rio de Janeiro, bem parecida, onde uma onda levou parte de uma estrutura quando atingiu aquela estrutura. Então, observe que o que a gente está falando está ao nosso redor o tempo todo.
Aerodinâmica de automóveis e aviões, né? Já falei também, resistência ao avanço, resistência à sustentação, então propulsão de aeronaves, navios. Vai estar lá na nossa terceira unidade, quando a gente estudar escoamento externo. Difusão de poluentes também, o ciclo hidrológico, né? O ciclo mais importante aí da água. Então, ele não deixa de ser mecânica dos fluidos, evaporação, transpiração, né? Infiltração, tudo isso a gente está falando de movimento de fluido, difusão de poluentes no ar, na água, no solo. Então, alguém foi lá, estudou, teve um derramamento, a gente precisa remover. Qual é o tempo, né, que a lama de rejeito vai chegar em tal cidade? Quais são as formas de contenção? Quais são os filtros necessários para evitar a difusão de poluentes no ar? Então, tudo isso é estudado com altíssima tecnologia e usa os princípios da mecânica dos fluidos, né? Geração aí de energia também. Então, o Renivanison estava falando aí da termoelétrica, da experiência dele. Tem as turbinas eólicas, né? Geração de energia a partir de ondas do oceano. A gente está acostumado, né, a ver lá as turbinas eólicas nesse formato, mas com certeza alguém foi lá, estudou, verificou, né, que com a adição dessa estrutura, a eficiência seria maior. A hidrelétrica é um enorme, né, estrutura aí, a gente está vendo aí os noticiários aí de Belo Monte, contenção de água, barragem, grandes tubulações, né, Itaipu mesmo, tubulações de 10 metros de diâmetro de conduto forçado até chegar na turbina. Essa turbina transforma a energia de movimento em energia elétrica. Então, ó, tudo isso que a gente vai falar na nossa disciplina estão nessas áreas. O povo, quem está saindo agora, lembre, por favor, já tem a lista de presença. Eu vou até disponibilizar agora, logo. Não se esqueçam da lista de presença. A gente falou da lista de presença no início da aula. Preciso que todos vocês assinem. Eu vou disponibilizar, mas a aula não acabou. Ó, disponibilizei no chat. Então, vamos aqui já concluindo. Só para a gente ver esse escopo, essa aplicação. E na aula da semana que vem a gente continua. Né, estudo de dissipação de potência e otimização de gasto, né, a medicina, eu até falei, ó, tubulação, as nossas veias, né, então a gente já vê aí muito biomecânica, sistema respiratório, coração, né, artificial. E esporte também, sempre gosto de dar aquele velho exemplo, né, eu acho que desde a minha primeira aula de fenômeno de transporte, eu sempre trago ele, o macacão de Phelps, que fez com que ele ganhasse, batesse os próprios recordes, né, teve engenharia de tecido ali, né, que junto com a mecânica dos fluidos analisou que aquele material reduziria o atrito e faria com que ele conseguisse atingir grandes velocidades, batendo os recordes de tempo. Então, tudo isso é mecânica dos fluidos. Alguém lembrou de alguma coisa que eu não falei de mecânica dos fluidos? Alguma aplicação, alguma... Não? Falei todas, quase todas, lembrou. Aí no decorrer da disciplina vão ter vários outros exemplos, várias outras aplicações. Eu vou deixar para a gente apertar o botão de start mesmo na nossa próxima aula, quando a gente começa a falar de sistemas de unidades e dimensões. É uma pincelada, já deixo, inclusive, né, a dica que já tem a lista 1, já peguem a lista 1, pessoal, tentem fazer. É algo simples, mas fundamental para a nossa disciplina, que são as dimensões e unidades. Tranquilo? Já está lá. É liberada nesse link. Conseguiu ver, Felipe? Clica nesse link que eu coloquei no chat. Vamos ver aqui. Tô tentando abrir, mas como eu tô pelo celular, fica bem ruim. Sim. Vou fechar aqui. Nesse link que eu disponibilizei. Pessoal, lembra sempre de acessar a sala, certo? Pelo e-mail da UFRN e assinar a lista, tá? É bem importante. Todo mundo viu o link da lista de presença aqui no chat? Deixa eu colocar de novo.
Nada, Diego. Que bom que conseguiu assinar. Professora, Oi, Leandro. tem uma pergunta lá no questionário perguntando qual a melhor opção de horário de atendimento. Só que só tem uma opção, só tem a opção 1. Então, Gente, não era para ela, eita, era para ela ser uma resposta curta, gente. Obrigada, Leandro, por avisar. Mudei, atualiza professor, aí. Não sei porque mudou na opção lá que tem resposta, escreveu. Eu deixei em aberto, uma pergunta aberta. Respondam a lista de presença, principalmente essas partes sobre as dúvidas. Gente, eu vi que vocês colocaram também que o volume estava baixo. Eu vou tentar ver o que é que está acontecendo. Inclusive, eu vou até ver agora aqui, enquanto vocês estão terminando de assinar a lista, para a gente encerrar a nossa aula. E pode ser alguma configuração no meu microfone, mas acredito que não, porque ele sempre foi alto. Mas eu vou verificar isso com calma para na próxima aula a gente não ter mais esses problemas. Até quinta, Diego. Tá alto aí? Tá tranquilo, Aslan? É porque tava baixo, para algumas pessoas estava baixo. Mas prometo que na quinta-feira esse problema está solucionado. Obrigada aí pelo feedback. Sim, vou verificar. Tranquilo? Todo mundo assinou a lista de presença. Vou encerrar nossa aula de hoje. Para quem não tem horário bom para atendimento. Como é que Ai, meu Deus do céu, não sei. Eu nem me atrevi a sugerir nada, porque não vou ser atendido mesmo, só virtual. Então, pronto. Domingo na hora do Fantástico. Ai, meu Deus, qual é a hora? Põe lá, gente, põe alguma sugestão para a gente pensar. Sábado, alguma coisa. Vamos tentar encontrar. Laura ainda não conseguiu, não? Não conseguiu acessar ou não terminou de preencher? Isso, eu ainda estou preenchendo, porque eu estou colocando uma dúvida. Tudo bem, Laura. Se quiser colocar aqui também para a gente responder, fica à vontade. Para quem já preencheu, até quinta-feira, até nossa próxima aula. Obrigada pela presença. Até, viu, professora? Até, Alan. Sigam se cuidando, gente. Saúde. Boa semana aí, pessoal. Até Boa breve. noite. Boa semana não, até quinta, né? Até quinta. Professora, Oi. deixa eu dizer uma coisa. Renivanderson é pior do que Felipe, viu, professora? Tô calado. Calma, Lani, vai devagar. Se a gente dizia que Felipe falava semestre passado, ele fala também, viu? E muito. Que é isso, tô caladinho. Você não sabe como eu tô cansado. Dia de trabalho puxado aqui, pensa, ficar caladinho, só escutando. É bom. É bom que a aula fica mais dinâmica, né? A aula fica mais fácil que você tem feito. Alane, Felipe até é o monitor da disciplina agora. Fiquei muito feliz. Professora, a senhora acha que eu tô perturbando quem? Ele já tava agoniado já. Aí ele veio me falar do Insta, né? Eu fiz, eita, que coisa mais chique. Tá cheio de ideia, cheio de motivação, motivação. né? Isso, aí eu fiz, eita, vai dar certo então. Aí eu disse, pois se prepara que esse semestre eu vou lhe perturbar mais ainda. Aí ele disse, eu não acredito. Use dos Felipe era o monitor de álgebra, era? Alana. Eu acho que era, vice. Eu acho que era Felipe, eu, aquela menina. Felipe Dantas.
É Felipe mesmo. Pronto, é Faz ele tempo que eu mesmo. não vejo essa turma. É, 2 tá vendo, anos, professora? 2 anos parado, tô enferrujado que só. A língua Tá vendo, também professora, enferrujou, tô como... calado. Tá vendo como o Felipe era conhecido? Bem Muito conhecido. conhecido. E tem sim, eles vão ser um suporte Professora? bem importante. Oi, César. Deixa eu ver, Paulo É, botou aqui. no meu aqui tá pedindo 2 e-mails. É isso mesmo? Esse primeiro eu pedi assim porque às vezes vocês entram na lista e não entra com o e-mail da FRN. É só para garantir que vocês vão colocar o e-mail da FRN, eu pedi de novo, César. Tá, então bota um e-mail particular e o da UFRN, isso mesmo. Não, o que o que você entrou já foi da UFRN, você coloca de novo da UFRN, entendeu? Era só para correr o risco de que quem entrou com particular digite o da UFRN. Ah, tá, porque eu tô embrananado aqui ainda nesse negócio de ter 2 e-mails no celular, que eu tô pelo celular agora, eu tô perdidinho. Você entra com o seu e-mail do celular, normal, e aí lá, dessa vez, você digita o da UFRN, onde tem e-mail, @ufrn. Então aqui eu boto, em cima eu boto normal. Põe o seu normal. Hoje bom que pode, na próxima. é até meu apelido, para não ter perigo de ser sério o e-mail. Até mais, professor. Então. Até, Pronto, foi gente. enviado. Boa noite, boa noite. Até, Boa noite, até aqui. Amanda. Boa noite, Boa noite. Vitor. Boa noite, César. Aslan. Tá gravando ainda? Tá gravando a aula. Tá. Vou interromper Tá. agora. Não. Professora, eu tenho uma Boa pequena noite. dúvida também. Tá, um minuto. Eu Só um minutinho, que eu acho que falhou aqui. Eu tô tentando. Aqui, pronto.